Graças, paz, queridos. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Uma ótima noite para você, tudo bem, meu querido? Nós já vamos orar, mas enquanto isso, você que já está aqui, me ajuda, compartilha. Pega o seu aparelho celular, ou se você estiver no computador, compartilha nos grupos que você faz parte, compartilha com os seus familiares. Chama todo mundo, querido, chama todo mundo. Paz, Manelzinho, paz, Dani, tia Neide, tia Nelly, beijo, tia Nelly. Estivemos orando pela senhora, espero que a senhora esteja melhor, né? Deus abençoe. Kátia Fernando, Deus abençoe tua vida, meu amado, minha amada. Deus é bom. Ó, irmã Gilcelda, Deus abençoe tua vida, minha amada. Graças, paz, irmã Patrícia, Deus abençoe, manda abraço pro Cadu. Jesus me ajuda aqui, pai. Hoje eu tô... A pastora não pôde participar hoje, né? Ela tá trabalhando, mas ela está conectada. Deus é bom o tempo todo, meu querido. Agora foi, vamos lá. Quero convidar você, abre a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, Novo Testamento. Você vem comigo assim, ó, Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de Lucas. Deixa aberto aí enquanto você está abrindo, enquanto você está compartilhando, né, essa palavra, enquanto você está botando nos seus grupos de zap. É simples, querido. O Facebook ele tem uma ferramenta. Você copia, vai lá no grupo de zap da sua família, no grupo que você faz parte, né? E aí você cola. Copiou, colou. E aí você se torna um agente de multiplicação. Porque nessa pandemia, como ninguém está saindo, pelo menos você está fazendo uso da ferramenta, não é, da forma certa, para abençoar pessoas e ser um canal de bênção. Então, desfrute desse período agora e vamos juntos mergulhar, né, na palavra de Deus. Aí eu quero aproveitar, já está aqui aberto também, eu quero aproveitar para te falar alguns avisos, né? Para falar alguns avisos que nós temos amanhã. Amanhã a gente tem intercessão às 17 horas pelo Zoom. Fora a intercessão, nós teremos também amanhã, na parte da manhã, de 9 até 16, nós temos a psicóloga que trabalha, que semeia lá na nossa casa, lá na igreja, amanhã, de 9 da manhã às 16. Então, e as irmãs que fazem parte lá do Zoom, que fazem intercessão de lá. No sábado nós teremos o nosso Pais e Filhos, tá? O que é o Pais e Filhos? Pais e Filhos é um tempo de instrução, é um tempo de aprendizado, aonde nós estaremos com duas psicopedagogas, tá? Onde Deus tem nos dado a oportunidade de aprender, né, mais sobre isso com elas, que à luz da Bíblia, Deus dá inteligência aos homens para isso. Deus abençoe tua vida, Kátia Salviano. Grande abraço. Então, no sábado nós estaremos às 16 horas lá na nossa igreja, tá? Fazendo Pais e Filhos. O tema é Me Ajude a Melhorar, né? Você que é avô, você que é avó, pai, padrasto, madrasta, eu quero incentivar você a participar. Deus abençoe tua vida, irmã Elaine. Manda um abraço pro William, para toda a sua família. Eu vi a foto essa semana no Face, família bonita, abençoada, graças a Deus, né? Então é um tempo que a gente tem que aproveitar. Sábado. Domingo a nossa escola bíblica será presencial. Domingo a escola bíblica presencial às 16 horas. 16 horas, escola bíblica presencial. E o culto começa às 17 horas na Avenida dos Mananciais, 995 na Taquara. Abre a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. É uma palavra muito conhecida,
mas algo que Deus tem queimado no nosso coração já tem um tempo, e a gente pede a Deus o direcionamento para poder passar na hora certa, não é? Para que nós não sejamos movidos por emoção humana. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 25. Eu peço desculpa a você que está em casa aí nos assistindo. Primeiro eu quero agradecer a você que nos dá a oportunidade de estar juntos nessa live. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero pedir desculpa por essa lição. Vai ser um pouco extenso, mas ler a Bíblia nunca é cansativo, é uma oportunidade que Deus nos concede, né? Tô vendo essa aqui, a Jaque. Jaque, manda abraço pro Richard. Vocês estão disputando quem cozinha melhor? Vamos fazer o seguinte, vocês cozinham e a gente julga. Vamos provar, vou chamar o pastor Jorge. Ó, a Patrícia vai estar no Rio. Patrícia e Cadu, semana que vem vão estar aqui no Rio. Olha a oportunidade. Vamos lá, queridos. A partir do verso 25, vamos juntos. Eu estou usando a King James atualizada, tá? Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu um som de música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e o teu pai mandou matar novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então ele arrasou o pai. Então lhe arrasou o pai. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Senhor da vida, a tua palavra que foi lida nessa hora, que o Senhor dê um direcionamento, que essa palavra não volte vazia. Eu creio no Deus a quem nós servimos, o Deus vivo, o Deus único, Jesus Cristo, nosso Senhor. E é crendo nesse nome que eu te suplico que o Senhor visite agora cada lar. Visite não só o lar, mas os corações. E que comece a abençoar e comece nesse exato momento ao espírito de revelação ministrar sobre a vida, sobre a mente, sobre os corações de cada um. Marido, esposa, filhos, amigos, parentes, que todos sejam alcançados pela mão redentora do Todo-Poderoso nessa noite. Eu te suplico, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amados, é uma palavra muito conhecida, né? Você já ouviu essa palavra? Deixa eu só subir aqui isso. Você já ouviu? É uma história que você já ouviu, provavelmente em algum momento da sua caminhada cristã, em algum momento ou da sua caminhada, você que talvez ainda não seja evangélico, graça e paz Serginho, graça e paz Regina, você já tem ouvido a história do filho pródigo. É uma história muito conhecida e, independente de ser conhecido ou não, a cada momento Deus dá uma revelação diferente. Mas hoje eu não quero me ater, eu quero me ater a essa história, mas não à questão do filho pródigo. Às vezes existem passagens que passam desapercebido por um sentimento, quando a gente se acostuma com aquilo, ou porque nós limitamos o nosso aprendizado a passagens, a cultos, a mensagens de YouTube, de Instagram, que não é pecado. Ontem mesmo eu quero agradecer a Deus pela vida da Juliana. Juliana falou assim: pastor, corre lá que está tendo uma palavra de Deus. Ontem nós fomos abençoados por uma palavra de uma pastora, uma mulher de Deus extraordinária. Nós temos ela como uma das referências nesse tempo, pastora Helena Raquel, no Instagram. Foi bênção a palavra dela ontem. Eu quero te incentivar a você
se alimentar. Sempre que pastora Eliana Raquel, pastor Eduardo Gonçalves, pastora Camila Barros, entre outros homens, outras referências que temos nessa geração, independente de doutrina, né? A palavra do Senhor mostra isso, que nós temos que nos unir. Mas eu vejo ali, até o Cadu botou, 2 filhos perdidos. Realmente, Cadu, são 2 filhos. Às vezes a gente fala só de um filho que estava perdido. Não, eu estou falando de 2. Pai, Xalídia, Deus abençoe tua vida. 2 filhos, essa palavra, essa parábola. O que é a parábola? A parábola era, pai, diaconisa Gladys, Deus abençoe tua vida. Manda um beijo para Amanda, para Andressa, para o Cléo, para a Larissa. O que é a parábola? A parábola é uma ferramenta, é um meio pelo qual Jesus utilizava para mandar um recado, dar uma instrução por intermédio de uma história que se aplica no nosso dia a dia e que é real. Aqui em capítulo 15 de Lucas são várias parábolas. E quando a gente para na do filho pródigo, conforme até o Cadu fez menção, são 2 filhos perdidos. Um pegou a sua herança, pediu a sua herança e foi gastar em outros lugares. O outro filho permaneceu dentro de casa, mas ele estava perdido dentro de casa. Certa feita, a irmã Patrícia deu uma aula dominical, acho que foi mês passado, sobre paternidade. E aqui eu vejo um exemplo, e eu quero dividir com você hoje, você que nos assiste, e entender. A Pai Diaconisa Sandra, manda abraço para titio querido. Pai Sandrinha, Deus abençoe. O que significa, o que aponta dentro de casa você está perdido e não valorizar a paternidade? Vamos lá, acompanha comigo. Então você já sabe da trajetória do filho pródigo. Só que quando o filho pródigo decide retornar, o pai o recebe de braços abertos. A Bíblia diz que o pai o viu ao longe, e recebe de braços abertos. Só que nesse interim, o filho mais velho estava no campo. Ele estava trabalhando, e isso eu quero dividir com você para você poder entender, destrinchar com você hoje nesses minutos. Eu sei que é corrido, mas destrinchar para você poder absorver e pegar essa palavra no teu espírito hoje. O mais velho estava no campo trabalhando. Às vezes nós achamos que o fato da gente ir à igreja, o fato da gente trabalhar, o fato da gente servir é suficiente. Deus abençoe tua vida, Lívia. É suficiente, mas a questão não é o servir, é para quem e como você serve. Porque o filho mais velho, ele servia ao pai, mas o coração do filho mais velho não estava no serviço e não estava na valorização da paternidade. Porque primeiro eu preciso entender que eu sou casa de Deus. E sendo casa de Deus, eu sou o lugar da habitação todo-poderoso. Nós somos a igreja. E às vezes nem sempre o fato de estar na casa significa que eu estou aceitando e vivendo a visão do dono da casa. Quem é a casa? Nós somos a casa. Quem é o dono da casa? Jesus Cristo, o Senhor Rei. Então não é o fato de eu estar na casa, na igreja, fazer parte daquele grupo dos remidos, na comunhão, que isso significa que eu estou aceitando a visão do dono da casa. Paz, pastor Herculano. Quero falar para você, quando você é enxertado no ministério, quando você faz parte de um ministério, você aceita a visão que Deus deu para aquele ministério. Você não tenta trazer uma visão de fora, porque você respeita a visão de dentro. O que eu vejo aqui é que o irmão do filho pródigo mais velho, ele estava dentro da casa, mas ele não compartilhava da mesma visão do dono da casa. Querido, se você não compartilhar, não entender, não viver, se nós, como igreja, não vivermos na visão do dono da casa, que é Jesus, haverá murmuração
ecoando do nosso coração, e a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, e sairá da nossa boca palavras não de bênção, mas de murmuração. Por quê? Porque eu estou na casa, mas eu ainda não aceitei, não entendi, não vivo mediante a visão do dono da casa. Pegou aí? Pega isso. E aí eu preciso pegar essa palavra para entender vários aspectos. Para entender a importância da lealdade ao dízimo e à oferta. Ah, pastor, não vou dizimar. Não, pastor, não vou ofertar. Não, pastor, não preciso ser batizado. Querido, quando eu aceito a visão do dono da casa, eu entendo que dízimo e oferta, que o dízimo é uma ordenança, o batismo é uma ordenança. Eu entendo que a Santa Ceia é um memorial. Então, se eu estou naquela casa, para que eu possa valorizar o serviço ministerial, eu preciso viver e me manter dentro da visão do dono da casa, que é Cristo. Isso é bíblico. E aqui o filho mais velho, ele vivia na casa, mas ele não compartilhava da visão do pai. Por quê? Vem comigo. Quando eu falo dono da casa, quando eu vou lá em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, se você puder, abre aí a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. O apóstolo vai dizer, vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então eu e você somos casa de Deus, lugar da habitação do Todo-Poderoso. Nessa parábola, o filho mais velho, tá? Ele estava tão certo dos seus julgamentos, do seu posicionamento, que ele olhava as coisas de uma forma contrária ao reino de Deus. Sabe, querido, guarda que eu vou falar para você que nos assiste aí, ou você que vai ver depois. Eu não posso olhar as pessoas com os olhos que o mundo vê. Vou reformular. Eu não posso olhar as atitudes, a postura das pessoas como o mundo vê. Eu não posso olhar para as decisões e para as escolhas das pessoas como o mundo natural vê. Eu não posso me posicionar mediante ao meu senso de justiça. A palavra de Deus no livro de Atos capítulo 17 vai dizer que nele existimos, nele vivemos e nele nos movemos. O filho mais velho, ele não se movia à luz da paternidade, à luz. Deus abençoe tua vida, Estela. Seja bem-vinda. O filho mais velho, ele não se movia em cima da visão da paternidade. O filho mais velho, ele não se movia em cima do sentimento paterno. Ele se movia, sim, em cima de uma carência, em cima de um desejo natural, em cima de uma escolha pessoal. Guarda aí. E nós podemos ver que ele cometeu vários erros. Porque ele estava no campo trabalhando, então ele ouviu uma festa, ele ouviu um barulho de uma música. Então, se você está no trabalho, você está chegando em casa e você ouve aquele barulho, você vai perguntar, ué, o que está acontecendo? Até aí tudo bem, até aí normal, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu vejo aqui? Eu vejo que ele parou quando ele perguntou para os funcionários o que estava acontecendo, e os funcionários disseram assim, olha, é o seu irmão que voltou. A Bíblia diz que ele se negou a entrar dentro de casa. Pega o que eu vou falar para você, querido. A palavra de Deus diz que nós somos família. Aqui não tem preto, não tem branco, não tem ocidental, oriental, aqui não tem gordo, não tem magro, não tem pobre, não tem rico, aqui tem filho de Deus.
Aqui tem aquelas pessoas que Deus separou e nos deu oportunidade de sentar à mesa e se relacionar com Ele. Deus, Ele quando olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não vê a cor da nossa pele, Ele não vê a nossa conta bancária, Ele vê o nosso coração e Ele vê que somos úteis ao ministério. Ele vê que existe a possibilidade de mim e de você, querido. Me perdoe se houve um erro gramatical, mas Ele olha para mim, Ele olha para você e vê, eu vejo uma expectativa do meu extraordinário acontecer na vida daquele homem, acontecer na vida daquela mulher, acontecer na vida daquele ministro, daquela ministra. Eu vejo que por intermédio da vida dele, do jeito esquisito, com as imperfeições dele, com as imperfeições delas, o meu extraordinário pode acontecer e o meu nome ser glorificado por intermédio da vida deles. Então Deus, quando Ele olha para a gente, Ele olha dessa forma, de uma forma que o Pai olha. Você está pegando? O Pai olha para o Filho. Aqui eu tenho mães, eu tenho pais, e eu quero falar com você. Você sempre olha para o teu filho. O teu filho pode estar errado da pior forma, mas você sempre olha para ele com olhos de amor. O seu filho, ele pode fazer o que for de errado, mas ele não vai deixar de ser filho. E quando a Bíblia diz que o filho mais velho, ele se negou a entrar dentro de casa, porque o seu irmão havia voltado, ele se negou a estar na comunhão. E aí você vai falar, não, pastor, mas ele estava certo, pastor. O irmão gastou todo o dinheiro, pastor. O irmão, ele jogou, ele abriu mão da paternidade. O irmão chegou para o pai e falou assim, eu quero viver a minha vida. Eu quero viver o meu momento. Vou falar para você, você pode pensar assim, mas esse pensamento, tem que ser anulado da minha e da tua mente. Porque o irmão mais novo, ele agiu dessa forma, mas isso não dá direito ao irmão mais velho a não querer se relacionar com ele, não querer entrar dentro de casa por causa disso. Quem de nós, você que está assistindo, que está participando dessa live, quem nunca pecou, quem nunca falou demais, quem nunca se posicionou erroneamente, seja exteriormente ou interiormente? Quem de nós nunca, podemos dizer que nós nunca agimos ou nunca agiremos com o filho pródigo? Sabe, aí eu olho para aquela situação onde Jesus estava conversando com os discípulos e perguntam Jesus, Pedro estava lá, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes. Aí Jesus fala, não, 70 vezes 7. Porque a questão não é a quantidade de vezes que se erra, mas a questão é o que te impulsiona a perdoar e não abrir mão. Meu amado, Jesus não abriu mão da minha vida, Jesus não abriu mão da tua vida. Por que você vai abrir mão daquele que está na tua casa só porque ele não professa a mesma fé que você? Só porque ele abriu mão da igreja e saiu? Deus abençoe tua vida, te amalhável. Aqui eu vejo que essa postura do irmão mais velho, em que ele não entra em casa, ele não estava caminhando na mesma visão do pai. Sabe o que acontece quando não caminhamos na mesma visão do dono da casa? Cegueira espiritual tapam os nossos olhos e nós somos guiados pelo nosso coração. Ei, coração do homem é enganoso. Não, eu sei, eu não faria, não isso. É aquilo outro. Tá errado, querido. A matemática do reino não é igual à matemática terrena. Jesus lá na cruz, Jesus chegou para o ladrão e falou, hoje mesmo você estará comigo no meu paraíso. Olha aí, querido. Você está pegando essa palavra em nome de Jesus? Está pegando? Aqui eu vejo essa postura totalmente errônea do irmão mais velho. E eu vejo algo mais. Essa passagem que eu falei ainda há pouco, de 70 vezes 7,
Está lá em Mateus 18. Depois você pode ver Mateus 18, do 21 e 22. O irmão mais velho, ele estava tão cego, mas tão cego que ele não entendia, ele não entendeu a postura do pai em receber de volta o filho. Ele se preocupou em condenar a atitude do pai, mas não em entender a visão da paternidade. Sabe, querido, o Espírito Santo, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso significa? Que quando eu erro, quando você erra, quando pecamos, quando fazemos algo errado, o Espírito Santo, ele chega lá e intercede. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Nós vamos estudar sobre isso. A pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem e intercede, porque Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe que somos falhos, somos humanos, mas Ele sabe que temos que ter a consciência de andar na presença dEle e valorizar o sangue e o amor do Pai. O irmão mais velho, ele se preocupou em condenar. Hoje, a quantidade de pessoas que estão preocupadas em condenar, ao invés de levantar o braço do perdido, ao invés de levantar o braço daquele que está perdido dentro da casa do Pai, essas pessoas estão tão preocupadas em mostrar um senso de justiça, em mostrar conhecimento, que acaba se esquecendo que nós estamos ligados pelo sangue. O corpo de... Não existe 3, 4, 5, 10 corpos. Existe um corpo de Cristo. E nós fazemos parte desse corpo. E se eu faço parte desse corpo, eu preciso entender que para Deus não tem pecadinho, pecadão. Errou, errou. Se arrependeu, se arrependeu. A preocupação de Deus é porque Ele quer que eu e você estejamos ao lado dele na eternidade. E o irmão mais velho, ele condenou a postura. Acompanha comigo. Vamos lá para Lucas 15, vamos lá. Vou provar biblicamente para os irmãos. Olha o verso 28. Olha o verso 28, o irmão mais velho. Mas o filho mais velho encheu-se de ira. Queridos, olha como o escritor, estou usando a King James atualizada, como o escritor, ele já vem rasgando. Olha como estava o coração do irmão mais velho, cheio de ira. Nossa, eu estou servindo, eu estou trabalhando para o meu pai. O meu irmão abandonou o barco, mas eu continuo trabalhando, eu continuo servindo meu pai. Mas quando eu vejo uma situação que não agrada o meu coração se enche de ira. Sabe o que isso aponta, biblicamente falando? O corpo físico do irmão mais velho estava ali, mas o seu coração estava em outro lugar. Se eu estou servindo a Deus, eu não posso servir a Deus de corpo. Eu tenho que servir a Deus, ó. A adoração, ela não começa de fora para dentro. A adoração, ela começa de dentro para fora. Por isso que Jesus chegou para aquela mulher e falou: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Pessoas que são verdadeiras, não no seu exterior, mas são verdadeiras por dentro. De dentro para fora, e acompanha, olha só como vai desenrolar a história. Ele coração se encheu de ira. Pô, pastor, ele tomou a dor do pai. Não, ele não tomou a dor do pai. Porque se ele tivesse tomado, olha como é que foi a dor do pai. A dor do pai foi assim: viu, vem cá, vou te receber de volta. Eu vou tirar tudo que era velho e vou colocar um novo. O tempo da consequência vai vir, mas o tempo agora é de você ser restaurado. É de você ser recebido de volta. O irmão mais velho não entendeu isso e no verso 28 ele continuou, se negou a entrar. E o pai insistiu. E o pai insistiu com ele: entra. Olha o momento que chegou, o tempo que chegou. O pai, ele teve que chegar para o irmão e falar assim: poxa, vó, não faz isso. Não se nega a celebrar. O seu irmão faz parte disso. Você faz parte disso. Sabe o que eu vejo, querido? Existem pessoas hoje
Essa palavra é o livro mais, a Bíblia é o livro mais atualizado do mundo e sempre vai ser. Essa palavra está se completando hoje. Existem pessoas que vão à igreja, exercem ministério, falam em línguas, entregam aquilo que está no seu coração, mas eles não estão ligados com o coração no dono da casa. E aí, numa situação onde o dono da casa surpreende, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, é o Deus que surpreende, é o Deus que quebra protocolo. Nosso Deus, ele faz isso, porque ele pode, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. E tudo que ele faz é bom. Então, quando ele tomou essa atitude, o irmão mais velho, além de se encher de ira, ele jogou no rosto, em rosto, tudo aquilo que ele fazia. Isso me chama muita atenção. Havia uma fidelidade aparente. Eu vou repetir porque é didático. Havia, por parte do irmão mais velho, uma fidelidade ao pai aparente. Guarda o que eu falar para você, lindão. Guarda o que eu falar para você, lindona. A nossa fidelidade a Deus não está ligado àquilo que Deus venha nos dar, ou aquilo que Deus possa fazer, ou as recompensas que receberemos, a ajuda que receberemos, as portas que se abrirão, aos milagres que cairão sobre a nossa vida. Não, a nossa fidelidade está em servir a Deus gemendo ou chorando. Servir a Deus em tempo e fora de tempo. A nossa fidelidade está não em mostrar que temos conhecimento, porque a Bíblia diz que para Deus o nosso conhecimento é vão. Nada, o nosso conhecimento natural da letra não atrai o coração de Deus. Isso não é fidelidade. O fato de você chegar e fazer um Pix, ou então fazer TED Doc, ficar colocando, se tiver 20 mil cultos no mês, e em 20 mil cultos você coloca envelope lá dinheiro, isso não é sinônimo de fidelidade. Para muitos, talvez, seja uma fidelidade aparente, mas não é essa fidelidade que Deus quer. Isso é tudo consequência da aceitação da visão do dono da casa. Sabe por que muitas pessoas não entregam o dízimo? Vou falar. Sabe por quê? Tá com a Bíblia na mão, tá lendo a Bíblia e você não tá entregando o dízimo. Sabe por quê? Porque você não quer entregar. Se você não entrega o dízimo, você não está aceitando a visão do dono da casa. Sabe por que tem muita gente que opta em não ir à igreja, mas ir em festinha, sair para beber, prefere não ir à igreja do que e faz as suas realizações naturais? Sabe por que tem muita gente que tem essa visão? Sabe por quê? Porque gosta do ambiente, gosta das companhias, mas não aceita a visão do dono da casa. Se eu não aceito a visão do dono da casa, em algum momento vai haver conflito. Aqui, o mais velho estava quieto. Ele vivia uma fidelidade aparente. Sabe o que eu entendo? Que não é a questão do tempo de trabalho, não é a questão de tempo de igreja, mas é a questão do sentimento. O sentimento que ele tinha era um sentimento não de filho, porque o filho é livre, mas é um sentimento de escravo. Porque o irmão mais velho, ele chega para o pai e fala assim, ó, eu estou trabalhando, me sinto escravizado. Verso 28 e 29. Meu amado irmão, como servir ao pai é um sentimento de escravidão? Vamos voltar lá no tempo? Escravidão. Sabe, eu sou negro. A minha família é descendente de negros. Até hoje, o racismo existe na sociedade em que vivemos, no século que vivemos. É menor, mas ainda existe. Pessoas que ainda passam por questões, problemas raciais, por causa para poder conseguir um emprego bom, para poder ter um salário bom. A piadinha de racista ocorre. Aqui eu vejo
que existem pessoas que estão querendo valorizar a escravidão. Aonde, querido? Princesa Isabel já deu a lei áurea, já foi, acabou. Jesus ele já veio romper os grilhões da escravidão. Por isso que eu falei no início. Jesus ele não olha a nossa etnia. Jesus ele olha o coração do homem. E aí simplesmente o irmão mais velho ele tanto olhava a escravidão que ele trabalhava nos campos do pai. E trabalhar nos campos do pai para ele não era um tempo de gratidão, mas era um tempo de escravidão. Olha o sentimento que ele tinha. Sabe, querido, o fato de você estar lá em pé nas relações públicas, o fato de você estar em pé ali nos introdutores, de você que é levita, estar lá tocando o culto todo. Às vezes o pastor demora muito pregando, ou vem convidar de fora. O fato de você estar na cantina, de você limpar a igreja, tomar conta das crianças, o fato de você poder dar uma aula, isso tudo é motivo para você poder levantar a mão e ser grato e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está me dando uma oportunidade de te servir. O filho está servindo o pai. E o irmão mais velho, ele não valorizou esse sentimento. O sentimento que ele tinha não era de gratidão, era de escravidão. Visão distorcida. Por que que o irmão mais velho tinha visão distorcida? Do ambiente que ele, da atmosfera que tinha dentro de casa. Porque simplesmente o irmão mais velho, ele estava na casa, mas ele não tinha aceito a visão do dono da casa. Quando eu não aceito a visão do pai, quando eu não aceito a visão do dono da casa, eu acabo querendo o quê? Reconhecimento. Porque ali ele jogou em rosto do pai. O irmão mais velho chegou e falou assim: olha, eu faço isso, faço aquilo, eu lavo, passo, faço e aconteço tal. Pô, pra mim o senhor não fez nada para mim poder estar com os meus amigos. Que não fez nada, querido. O irmão mais velho comia e dormia. O irmão mais velho tinha uma casa. O irmão mais velho tinha uma cama. Ele tinha servos, então se ele tinha pessoas que trabalhavam para o pai dele, eu entendo que ele tinha uma condição diferenciada, uma condição financeira diferenciada. Então como é que ele vai falar que ele se sentia um escravo? Sabe, então a mentalidade do irmão mais velho. E fora isso, outra coisa que me chamou a atenção é que como ele viu aquele sentimento, o coração do irmão mais velho, do filho pródigo, ele estava tão amargurado, mas tão amargurado. Porque igual que eu vou falar para você, às vezes, nós falamos até semana passada de amargura, às vezes a amargura é tamanha, a frustração, a decepção é tamanha, que chega um momento que você explode, se torna um vulcão de erupção. Filhão, aí quando você explode, sai palavras da tua boca que meu pai falava algo que eu guardo até hoje. A palavra, quando está na nossa boca, ela é a nossa escrava. Quando a palavra sai, a gente se torna escrava dela. Então o que acontece? E a Bíblia fala, a palavra quando sai da boca, deixa claro que é como uma flecha, não tem volta. O irmão mais velho chegou pro pai e falou assim: ó, o teu filho. Peraí, vamos entender. Como é que estava o coração do mais velho? Quando ele falou o teu filho, por que ele não falou meu irmão? Por que ele não falou o meu irmão? Eles estavam ligados pelo sangue. Agora que eu vou falar para você, eu e você, lindão, lindona, nós estamos ligados pelo sangue. O sangue de Jesus. Só que esse sangue nos foi ligado por intermédio da graça. Graça a favor não merecido. Pegou aí, pegou? Então simplesmente o coração do mais velho, ele estava tão amargurado, que saiu da boca dele uma palavra que feriu o pai: o teu filho. Sabe, ele estava tão certo. A pessoa às vezes está tão cega de amargura, está tão cega daquele sentimento ruim, está tão cega, que ele fala com tanta veemência, de uma forma imperativa, que aquilo que está no coração dele, para ele se torna a verdade, a verdade primordial. O teu filho. Essa atitude que o mais velho teve demonstra para mim, biblicamente falando, que ele diminuiu absurdamente a consideração que ele tinha pelo irmão, porque o irmão pecou.
Nós não podemos ficar olhando o pecado dos outros, nós temos que orar pelos nossos irmãos. Eu não tenho que olhar para a igreja A, para a igreja B e criticar, eu tenho que orar pelas igrejas. Porque não existe igreja perfeita, não existe liderança perfeita. Eu não tenho que ficar olhando para o nosso governo e criticar o nosso presidente. Eu não tenho que ficar olhando e criticar os nossos governantes, eu tenho que orar pelos nossos governantes. Eu tenho que orar, querido, olha só, esse mês de setembro é um mês de divisor de água, politicamente falando. Dia 7 de setembro, nós estamos com vários pastores, vários ministérios que estão levantando o clamor a partir de ontem, desde o dia 1º. Então eu preciso entender que às vezes nós perdemos muito tempo murmurando e murmuração se torna pecado. Porque o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, quando eu murmuro, eu peco. Então, murmuração se torna um pecado. Então, eu estou perdendo muito tempo murmurando e pouco tempo orando. A Bíblia fala orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Eu tenho que receber de volta. Eu tenho que abraçar. Hoje a gente não dá abraço, mas a gente dá o soquinho. Eu tenho que orar. Eu tenho que clamar porque nós somos família. A família, a célula máter da sociedade, nós somos família, querido. O nosso Deus é um Deus de família. Família é sonho de Deus. Oh, Adão, não é bom que o homem viva só. Oh, começou a instituição da família. Você está pegando isso? Então, simplesmente, o coração do mais velho, ele estava tão cheio, mas tão cheio de amargura. E nós já falamos, se a amargura enraizar no coração, falamos semana passada, se nós permitirmos, a amargura se torna uma doença incurável. Jeremias 17:9 vai dizer assim, ó, até a irmã Lívia colocou, né, o coração, falando do coração, ela botou que a boca fala, o coração tá cheio. Sim, a gente tem que ter cuidado do que a gente tem alimentado o nosso coração. O que você está dando? Qual o tipo de alimento, de proteína? Qual o tipo de alimento que você está dando para o teu coração? O salmista vai dizer, a tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. E Jeremias 17:9 vai dizer assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender o coração do homem? Só Deus. O coração do homem é enganoso, querido. Jeremias 17:9. E eu preciso entender, porque o coração do mais velho estava tão amargurado com aquilo que ele viu, que ele já veio acumulando de tempo, de meses, de dias. Foi um acúmulo, e aí ele chegou e despejou, tanto que ele começou a falar, olha, o teu filho, ele não se dirigia ao irmão como irmão, mas o teu filho esbanjou os teus bens, ele gastou com prostituta, ele gastou com isso, gastou com aquilo, aí ele vai julgar a atitude do pai, e tu matas um novilho gordo, vai fazer um churrasco porque ele voltou, a consideração que ele tinha pelo irmão havia se esvaído. Por quê? Porque ele deu lugar a uma raiz de amargura. Eu preciso entender o seguinte, Deus, ele é amor, ele não tem amor. E quando eu falo de amor, eu quero convidar você a vir 1 Coríntios, vem comigo, 1 Coríntios 13. Vem comigo. 1 Coríntios capítulo 13. Deus, ele não tem amor, ele é amor. E aqui fica claro, a gente já está finalizando, que o irmão, ele convivia, vivia na casa do pai, ele desfrutava dos utensílios que o pai tinha, ele desfrutava das benécias que o pai havia conquistado e que o pai havia lhe concedido. Mas ele não acompanhava a visão do pai. E por ele não ter acompanhado a visão do pai, ele começou a ter problemas na sua vida pessoal e se manifestou com o retorno do irmão dele. Eu vou falar para você que nos assiste aí, se você não tem amor, você não tem Deus. Você pode falar em línguas. Você pode girar no manto. Você pode ter o dom de profecia, você pode fazer o que for,
Você, quando começa uma live, pode ter 50 milhões de pessoas. Você, quando começa a pregar, pode ter 1 trilhão de pessoas. Mas se você não tiver amor, você não tem nada, você não é nada. De nada vale. E a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13, depois de você ler em casa, 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, ele já começa, o apóstolo já começa dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, se, conjunção adverbial condicional, não adianta eu falar se eu não tenho. Você tá pegando? O irmão mais velho, ele trabalhava, ele servia, mas ele não tinha a valorização do amor. Ele não tinha a visão do Pai. Não adianta você ir à igreja, não adianta você fazer de tudo, lotar a igreja, se você não caminha na visão do Pai. E o nosso Pai é Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo vai dizer: se eu não tenho amor, não tenho nada. Ou seja, amor, se Deus não tem amor, se Deus é amor, então se eu não tenho Deus, eu não tenho nada. Não adianta eu ter carro, não adianta eu ter viagem, não adianta eu ter filhos, não adianta eu ter cachorro, papagaio, periquito, não adianta eu ter bens, não adianta eu ter casa, eu ter dinheiro, eu ter as contas pagas, um cartão sem limite, não adianta eu ter roupa da hora, roupa de tudo, não adianta, porque se eu não tiver Deus na minha vida, de nada vale. Para a gente poder fechar, essa é uma palavra introspectiva para você pensar qual é a visão que você está caminhando. É a visão do pai ou é a visão do filho mais velho? Eu quero incentivar você a caminhar na visão do pai. Porque quando eu e você caminhamos na visão do pai, eu valorizo a paternidade. E quando eu valorizo a paternidade, eu honro o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E quando eu honro o sangue de Jesus vertido por mim e por você na cruz do Calvário, eu chego pro diabo e falo assim: olha, você pode fazer o que for, mas Deus é maior na minha vida. Eu posso ter a dor, a mágoa que for, mas Deus é maior na minha vida. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de pedir perdão. Eu vou reformular: não tenha medo de perdoar. Não tenha medo de aceitar de volta quem saiu. Não tenha medo de servir. Pô, mas me feriram, eu vou me ferir de novo. Não tenha medo. Porque a tua, a minha, a nossa justiça vem de Deus. Ah, pastor, então o senhor está falando que Deus tarda, mas não falha? Não, não, não. Isso aí é algo que você ouviu em algum momento da sua vida, mas não é verdadeiro. Eu estou falando que Deus, ele é justo. A justiça de Deus, ela não vem para os nossos olhos verem. A justiça de Deus tem dia, tem hora para acontecer. E a palavra de Deus vai dizer que eles verão a glória de Deus sendo manifesta através da vida da igreja. Você é igreja? Então deixa a glória de Deus se manifestar. Libera perdão para quem você tem que liberar. Pede perdão para quem você tem que pedir. Mas pastor, eu não fiz nada. Se achega a ele. Por que, pastor, você está falando isso? Porque nós somos família. A família, o segredo da família, foi algo que Deus falou conosco, que a gente está trabalhando em cima disso e vamos, porque a obra é de Deus, não é nossa. O segredo da família não está na quantidade. O segredo da família está na unidade. Quando a família está unida, não tem brecha. Quando a família está unida, e quando não tem brecha, o diabo não entra. Então, querido, pega essa palavra no teu espírito, que eu e você possamos ter errado na nossa caminhada, ou talvez possamos até errar, mas que o nosso coração seja sincero o suficiente para pedir perdão a Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer: eu tenho que ter paz com todos. Até a tia Lídia botou, né, tia Lídia? A gente tem que ter paz com todos. E a gente tem que ter paz, primeiramente, com a nossa igreja local. Eu estava conversando com um jovem e eu chamei ele para ir lá na nossa casa em setembro. Eu vou dar esse testemunho. Eu vou até falar lá na igreja domingo. Mas já vou adiantar para você. Ele chegou para mim e falou assim: pastor,
eu quero estar, mas o senhor me perdoa. Eu falei, por quê, filho? Porque o pastor da minha igreja local marcou um compromisso, mesmo sendo depois ele marcou um compromisso, e eu vou estar nesse compromisso porque eu preciso honrar o meu pastor. Olha o que ele falou, eu preciso honrar a visão que Deus deu para a casa que eu faço parte. Sabe, eu recebi aquilo, eu até comentei com a diaconização do pastor Jorge, ontem, a pastora Liliane, tivemos um tempo de qualidade, a gente estava conversando. Eu falei assim, Jesus, Senhor, que essa visão se espalhe. Pessoas que estão tão unidas, não em prol de um desejo do coração, mas da visão que Deus dá para aquele ministério que a gente faz parte. Eu quero orar pela tua vida, e assim a gente está finalizando a nossa live hoje, tá? Que Deus abençoe a tua vida. Você que nos assiste, você que talvez está entrando hoje pela primeira vez, ou você que vai ver posteriormente, Cadu daqui a pouco vai colocar lá no YouTube, entra no YouTube. Se essa palavra abençoou a tua vida, se essa palavra trouxe um direcionamento para você, porque a palavra do Senhor vai dizer, ela não volta vazia, tá? Quando a palavra do Senhor é lançada, algo nós temos que receber. Quando é de Deus, algo nós recebemos. Então, se você recebeu, você vai entrar no YouTube e vai clicar no link compartilhar, e você consegue compartilhar pelo Zap. Você aproveita e dá um like. Sabe, eu vi que pessoas diferentes entraram hoje, até a Tia Neide, Tia Nelly, estava falando da Estela, que essa palavra venha dar direção para a tua vida. Guarda que eu vou falar para você, o mesmo Deus que estava com braços abertos para o filho pródigo, está com os braços abertos para mim, para você, para a Gladys que está aí agora, para a Tia Lídia, né, para o Fernandão, pastor Herculano, igreja de Palmade, Deus abençoe, para você, Sandrinha, para todo Josivaldo, para toda igreja. Nosso Deus está de braços abertos. Nós temos que aproveitar essa oportunidade que temos hoje e valorizar a visão do dono da casa. Volto a dizer, valorizar e viver a visão do dono da casa. Atos 17. Nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. Senhor, muito obrigado por esse período. Coloco diante de Ti agora todas as vidas